Agora, é com muita alegria no meu coração que nós vamos ouvir a palavra do Senhor com a Cindy Stephanie, a primogênita dos pastores, a minha sobrinha que eu amo muito. Seja bem-vinda a The Satélite. Se assentar. Meus irmãos, eu me lembro da última vez que eu dei uma palavra e foi em 2021, aqui nessa igreja. Tinha umas 10 pessoas aqui. Meu marido não estava, na época ele era namorado. Meus pais, enfim, a família inteira não estava. E foi uma palavra de 12 minutos. Pensa numa maravilha, foi bênção. E eu fiquei muito surpresa quando a minha tia mandou mensagem. Na verdade, surpresa sim, né? É incrível, meus irmãos, porque eu tenho plena convicção que hoje é uma noite que o Espírito Santo tem algo para falar com os irmãos, tem algo para falar com a gente, porque eu estava no meu sofá e o Senhor tem falado muito comigo ultimamente, e eu só pensei, e eu sei que não vem de mim, porque eu não sou uma pessoa toda extrovertida para falar, eu quero dar uma palavra, jamais, isso nunca viria de mim mesma, mas eu estava sentada no sofá e do nada veio no meu pensamento, Senhor, o Senhor podia me dar uma oportunidade de falar sobre aquilo que o Senhor está me ensinando. Mas só pensei. Gente, não passou uma semana e a minha tia mandou mensagem. E eu já sabia o que seria dito na mesma hora. Então, é incrível essas coisas, né, do Senhor. Quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer os pastores maravilhosos que eu amo. Agradecer os irmãos pela presença. E vamos iniciar com uma oração. Espírito Santo de Deus, eu me submeto à Tua vontade, Senhor. Eu me submeto à Tua autoridade neste momento para o Senhor falar aquilo que o Senhor deseja para os Teus filhos. Senhor, que em nome de Jesus nós estejamos atentos a ouvir a Tua voz e que o Senhor venha derramar sobre nós algo novo, que o Senhor venha derramar sobre nós algo extraordinário da Tua parte, que nossos olhos e ouvidos estejam abertos e atentos para Te ouvir, Senhor. É no nome de Jesus que eu Te peço, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Gostaria de iniciar, meus irmãos, dizendo sobre a minha experiência que eu tenho vivido ultimamente com o Senhor. Em toda a minha vida, o Senhor, Ele fala comigo em cada estação. Cada fase da minha vida, o Senhor tem uma palavra específica. É incrível. Quando eu era solteira, o Senhor tinha uma palavra específica que Ele falava comigo. Quando eu estava noiva, era uma palavra específica. Depois que eu casei, encheu. E uma coisa que eu sempre pensei também, não é nenhuma revelação divina, nenhum profeta chegou em mim e me disse, mas eu tinha convicção que no momento que eu me casasse, aí que a minha vida começaria. Aí que a minha vida com Deus, elas chegariam num nível assim, superior. E não que não fosse antes, mas eu tinha convicção que eu viveria coisas com o Senhor novas. E foi o que aconteceu. Nesses 2 anos que eu estou casada, o Senhor, Ele já falou muito comigo em diversas áreas, mas ultimamente, nesses últimos meses, tem sido muito forte. É uma palavra assim que me deixou no chão, sabe? Me rasgou o peito, me quebrantou, me deixou perplexa. O Senhor, Ele sempre é muito direto comigo. Eu sou aquele tipo de pessoa que
O povo até fala, nossa, eu queria que acontecesse isso comigo e não acontece. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre que eu pergunto alguma coisa para Deus, Deus usa, tipo assim, Deus quase desce da terra e fala comigo, sabe? Quase um anjo desce e fala comigo. Sempre usa um profeta, sempre usa de uma forma muito clara para falar comigo. Isso é incrível. Mas por quê? Eu pensando sobre isso, né? Eu sou uma pessoa muito indecisa e muito duvidosa. Então o Senhor precisa falar diretamente comigo, porque senão eu não acredito. E Ele, conhecendo, sendo um bom pai, Ele sabe a forma de falar com cada filho, né? Então Ele sabe que comigo tem que ser dessa forma. Comigo Ele fala muito claramente. E eu já sei quando Ele fala comigo, sabe? Eu já sei quando o Espírito Santo Ele quer falar alguma coisa comigo. Eu já estou muito atenta a isso. E o Senhor, eu estava até com meu marido nesse dia, que foi onde tudo começou. O Senhor me levou até o YouTube, e eu estava ali passando e de repente eu vi algo, assim, que nunca apareceu no meu YouTube, sabe? Um sermão musical. Não sei se alguns dos irmãos já ouviram, o nome é Amado Timóteo. Eu posto sempre sobre isso. Irmãos, e quando eu vi aquilo, sabe, eu já senti no meu coração que tinha algo ali. Tanto que eu falei pro meu esposo, amor, você já ouviu falar sobre Timóteo? Já ouviu falar sobre esse cara? Aí a gente ficou assim pensando, aí eu já vi um mistério ali, né? Aí eu já falei pra ele assim, eu acho que eu vou te mandar isso aqui. E meu esposo nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, ele foi pro futebol e eu fiquei em casa. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu celular e colocar. Meus irmãos, quando eu vi, eu estava jogada no chão, chorando, perplexa. Eu só ficava assim, chorava, com quanto o Senhor falou comigo através daquilo. E falou muito forte. E uma frase específica, que assim ficou remoendo depois disso, durante todos os meses até hoje, é a seguinte frase que diz nesse sermão: se é assim que tratas os teus amigos mais próximos, não me admiras que tenhas tão poucos. No caso, isso é sobre o Senhor. Se é assim que tu tratas os teus amigos mais próximos, não me admiras que tenha tão poucos. Irmãos, isso foi muito forte para mim, porque eu nunca tinha ouvido algo assim, nunca. Eu sempre ouvi sobre coisas parecidas, mas isso, sabe quando você sabe que o Senhor está querendo falar com você? Sabe quando o Senhor, Ele realmente assim, isso é para você, estou te ensinando. E nesse tempo em que eu ouvi isso, foi exatamente o tempo que o Senhor me pediu uma intimidade com Ele diferenciada. O Senhor estava me pedindo já há um tempo, até foi aqui nessa igreja, no Culto Fé, que o Senhor falou fortemente comigo através de 2 pessoas a mesma coisa, sobre que Ele ia derramar sobre mim, Ele ia me mostrar coisas que eu não sei, Ele ia me mostrar mais do caráter dEle, e Ele ia contar segredos do coração dEle que eu não conhecia, que eu não sabia. Foi essa palavra específica que foi falada comigo. E então, isso começou a acontecer. E isso que eu ouvi foi o Senhor me mostrando mais do caráter dEle. E aquilo eu remoía, mas não era uma coisa, irmãos, que eu pensava assim, nossa, que coisa triste, nossa, que triste essa frase. Não, eu não pensava isso. Ela parece ser triste, ela parece ser uma frase triste, mas eu ficava, irmãos, eu não sei nem dizer o meu sentimento diante disso, mas quando eu li essa frase, eu só chorava e eu queria mais, entendeu? Eu queria mais o Senhor, eu queria sim ser amiga dEle. Aí que eu quis mais ainda depois de ouvir essa frase. E a partir disso o Senhor começou a falar muito comigo sobre amizade com Ele, sobre os amigos de Deus. E também, logo após esse sermão, eu sempre rumindo na minha cabeça a mesma frase. O Senhor novamente fala comigo. Ele me mostra algo
Outra vez pelo telefone, pelo celular, ele me mostra algo e nesse momento eu já sabia que era o Espírito Santo que queria e era um relato de parto. Eu vi sobre um relato de parto e, tipo assim, nada a ver com a minha vida, né? Nada a ver com a minha vida atual. Eu não sentiria vontade de ouvir, de ler sobre isso em lugar nenhum, mas eu quis ler. Eu senti essa vontade, eu sabia que não era natural. Mas eu não li no mesmo dia. Eu sabia que era do Espírito Santo, mas eu não li no mesmo dia. Passou uns dias e o Senhor falando comigo, lê aquele relato de parto, lê aquele relato de parto. Até que eu li. Meus irmãos, foi até engraçado, que meu marido ficou até assim, sem saber o que fazer. Eu comecei a ler, eu comecei a chorar e entrar em pranto de novo, com o mesmo sentimento daquele sermão musical que eu estava ouvindo. Era o mesmo sentimento, era como se alguma coisa estava entrando dentro de mim, como se eu não pudesse suportar. Tamanha revelação. E meu marido até falou, meu Deus, o que você está chorando tanto? Porque ele achou que era uma besteira, né? Porque ele sabe que eu sou dramática, qualquer coisa eu estou chorando. Então ele falou, o que você está chorando? E eu chorando. Não parava. Mas, irmãos, aquilo foi tão forte também. Aí, o mais engraçado sobre esse testemunho do relato de parto é no final. Que ela fala exatamente sobre o que o Senhor está falando comigo. Exatamente confirmando. Ela fala assim que depois de quase morrer no parto, depois do parto, no momento que ela estava amamentando o seu filho, o Espírito Santo vem para ela. E até então ela não tinha sentido a presença do Espírito Santo. Em todo momento de sofrimento que ela passou no relato de parto, ela não sentiu o Senhor pela primeira vez, porque ela sempre sentia, mas nesse tempo de sofrimento ela não estava sentindo a presença do Senhor. E isso é muito interessante, porque parece que nossos maiores sofrimentos, às vezes a gente sente uma falta do Senhor, às vezes a gente sente que Ele não está com a gente, né? Nesses tempos de maiores sofrimentos. E é assim que ela se sentiu, mas nesse dia que ela estava amamentando seu filho, o Espírito Santo veio até ela. E aí ela teve uma revelação sobre uma palavra. O Senhor mostrou para ela sobre uma palavra que na época lá dos evangelhos, o Senhor curava, né? O Senhor Jesus, ele ia e curava pessoas que ele não conhecia, curava pessoas que nem o conheciam tanto, que nem tinham tanta fé, mas ele ia e curava. Aí ela falando que no momento de Lázaro, no momento do amigo íntimo de Jesus, Jesus esperou. Jesus resolveu esperar. E Lázaro morreu. E Jesus, após 4 dias, foi até Lázaro. Aí isso me pegou muito, porque era sobre aquilo que eu estava sentindo, aquilo que o Senhor estava falando comigo todos os dias sobre ser amigo dele. Aí o que ela fala é interessante, ela diz assim, com um amigo, Jesus pode fazer isso. Com um amigo eu faço isso. Porque o amigo não vai se escandalizar de mim. O amigo não vai se ofender se eu não fizer aquilo que ele deseja que eu faça. Entendem, meus irmãos? E isso foi muito forte para mim sobre entender como é ser amigo de Jesus. Entender de verdade. Aí, novamente, a mesma frase. Ela repete nesse texto. Aí que eu desabei. Se é assim, aí ela disse que no final de tudo que ela passou, o Senhor volta com a mesma frase para ela. Uns amigos foram na casa dela e disseram a ela, se é assim que tratas os teus amigos mais próximos, não me admiras de que tenhas tão poucos. Mas aí ela diz, mas Senhor, eu quero ser tua amiga. Eu quero acima de todas as coisas ser tua amiga. E aquilo, meus irmãos, tem estado em minha mente, em meu coração, todos os dias. O Senhor, todos os dias, tem falado sobre isso comigo. E a partir do momento que eu recebi a oportunidade, eu abri a minha Bíblia e fui passando de Gênesis. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, então o Senhor me dá uma palavra. E fui de Gênesis folheando, até que eu cheguei em Jó. E é interessante, meus irmãos, porque hoje o culto inteiro, parece que o Senhor está
falando a mesma coisa. Desde o início, em que minha tia subiu aqui e falou sobre Agar, a irmã falou sobre Jó, os hinos, o hino das irmãs. Então o Senhor, Ele está já falando sobre isso aos nossos corações. Isso é muito lindo. Até que eu fui em Jó e parei. E ali eu comecei a ler, e eu li Jó de uma maneira que eu nunca li na minha vida. Eu já li Jó algumas vezes. Já li, mas eu só pensava, nossa, coitado de Jó, meu Deus, Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia inteira, coitado dele, que tristeza, que sofrimento. Era só essa minha percepção de Jó, até agora. Mas eu li Jó de uma maneira totalmente diferente nesse momento. E a partir dali eu já sabia que era aqui que o Senhor falaria aos nossos corações. Eu comecei a meditar em Jó e vamos lá, vou dar uma resumida aqui para vocês. Jó, em 1 Jó aqui, o Satanás ele quer destruir Jó, né? Então ele conversa com o Senhor, ele chega perto, está rodeando a terra, ele chega perto. Aí o Senhor disse a Satanás aqui no capítulo 1, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só que incrível. O homem mais reto, mais íntegro que existia na terra naquele tempo. Vocês imaginam como era Jó, né? Aí Satanás falou: não, mas isso é porque ele tem tudo. Ele é próspero, ele tem família, isso é porque ele tem tudo. Deixa eu mexer com ele. Aí o Senhor falou aqui no versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E aqui, meus irmãos, eu entendo o plano do Senhor, o plano perfeito do Senhor se iniciando na vida de Jó. Aí começa. E é muito incrível, é muito lindo. Hoje eu lendo, eu acho muito lindo ver o plano soberano de Deus na vida de Jó e nas nossas vidas. Aí começa, meus irmãos, Jó a perder tudo, né? Jó a ser desacreditado pela sua mulher, Jó perdeu seus filhos, perder a sua riqueza, Jó ficar doente. Então aconteceu tudo isso na vida de Jó, ele ficou devastado, sem absolutamente nada. Mas em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Novamente, depois de mais provas, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, até que chega a visita dos seus amigos. E é incrível, meus irmãos, sobre Jó tem tantos ensinamentos para nós, o Senhor falou tanto comigo a respeito disso. Porque quando nós estamos passando por alguma prova, quando nós estamos passando por alguma luta que é muito forte, algo que é muito pesado, que é muito triste, alguma enfermidade, a primeira coisa que os mais próximos falam é o quê? Mas está em pecado, é por isso que está acontecendo. E eu acho incrível que os amigos de Jó eram crentes, todos cristãos. Devem ser teólogos da época, porque eram muito conhecedores da palavra. Eles falavam da palavra nos debates aqui. Mas, incrivelmente, eles contorciam a coisa. E eles falavam para Jó aqui, durante esse debate, os amigos dele falavam: mas Jó, quem é mau, quem comete coisas más, o Senhor vai e faz de acordo. O Senhor vai e pesa a mão mesmo. O Senhor vai e coloca provas na vida, porque está pecando, porque está vivendo uma vida fora do Senhor. Agora, quem vive bem, quem vive em santidade, vive bem com Deus, vive em alegria, vive em fartura. Foi isso que os amigos de Jó falaram. Mas na realidade, meus irmãos, assim como outra frase do sermão que me marcou muito, que é o seguinte: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas, elas costumam ganhar outras formas. Então, na realidade do verdadeiro Evangelho de Jesus, as coisas que nós acreditamos que sejam verdadeiras, na verdade, elas são ao contrário na palavra. Então, na palavra é perdendo que se ganha. Então, a gente pode ver uma contradição, né?
Porque nós sempre queremos e ansiamos pela felicidade plena, por tudo estar bem nas nossas vidas. E é neste momento que a gente acha que Deus está totalmente conosco e que nossa vida está super bem. Mas na realidade não é bem assim. O Senhor, Ele tem um plano perfeito. E nesse plano não garante felicidade o tempo todo. Nesse plano do Senhor não garante fartura o tempo todo. Não garante que você será abençoado o tempo todo. Não garante que ninguém falará mal de você. Não garante que você não será caluniado. Na verdade, pelo contrário, no verdadeiro evangelho do Senhor, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. E isso é uma coisa que nós já sabemos, mas quando nós vivemos no cotidiano, a gente questiona. A gente questiona. Quando nós somos ofendidos, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente acha injusto. Nossa, mas comigo, que sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa boa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. É isso que a gente faz, meus irmãos, é isso que eu faço. A gente não gosta de coisas ruins em nossas vidas. A gente pensa que tudo tem que ser lindo e maravilhoso, mas na realidade do Evangelho não é bem assim. E eu aprendi a amar esse Evangelho. Hoje eu sou apaixonada nesse Evangelho verdadeiro que nos mostra a Cristo acima de todas as coisas e não a nós mesmos, que não é sobre nós, é sobre Ele. Então, e não importa se nós estamos passando por problemas, é sobre Ele. Isso não é nada, meus irmãos. Nossos sofrimentos, nossas aflições, elas não podem ser comparadas com a glória que há de vir sobre nossas vidas. É isso que nós temos que ter sempre em mente. Mas aqui, meus irmãos, continua. E os amigos de Jó, como previsto, eles esnobam Jó, né? E é isso que também acontece em nossas vidas. Sempre quando acontece esse tipo de coisa nas nossas vidas, a maioria se afasta. Jó ficou sem ninguém. Jó ficou sem ninguém do seu lado. E aí que acontece a falha de Jó. Aqui no primeiro diálogo, a queixa de Jó. Logo após vir os seus amigos, aí Jó começa. Jó simplesmente amaldiçoa a sua própria vida, o seu próprio nascimento, e ele quer morrer. Jó deseja morrer, e ele o tempo todo fala isso, aqui ó, pereça o dia que eu nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Então ele está se lamentando muito aqui, ele disse, melhor é que eu não tivesse nem nascido, por tanto sofrimento que o Senhor colocou sobre mim, o Senhor pesou a mão sobre mim, e eu não posso mais viver. Então aqui eu entendo, meus irmãos, que Jó, mesmo sendo o homem mais íntegro, por tanto sofrimento, assim como nós fazemos nos dias de hoje, por tanto sofrimento, ele não vê o plano de Deus. Ele não pode compreender nesse momento o plano de Deus sobre a vida dele. E é isso que nós fazemos, na maioria das vezes. Quando nós passamos por coisas difíceis, nós não compreendemos. E a gente sempre questiona, e se você não questiona, você lamenta. Então, Jó aqui, ele está lamentando. Mas, muitas vezes, o Senhor age de forma que nós não esperamos. Muitas vezes nas nossas vidas, o Senhor, Ele vai agir de uma forma que nós não esperamos. E aí, é o que eu pergunto para você nessa noite, é o que eu também fiquei indagando sobre muito tempo. Você vai se escandalizar do seu Senhor? Você vai se ofender porque Ele fez algo que você não esperava? Entende? É muito forte isso, meus irmãos, porque nós não devemos nos escandalizar do nosso Deus. Nós não devemos, na hora da bonança, estar muito felizes com o Senhor, mas na hora da prova, achar injusto a prova que nós estamos passando, mesmo que ela seja uma coisa muito terrível, mesmo que seja uma enfermidade, mesmo que seja algo muito ruim. O
que você vai fazer diante disso? Você vai se escandalizar do teu amigo? Não faça isso, porque o amigo não se escandaliza. É isso que eu tenho aprendido. O amigo não se escandaliza. O amigo sofre, mas o amigo crê no plano de Deus sobre todas as coisas. E mesmo se o Senhor não fizer, ele continua crendo, porque a vitória dele não é aqui. A nossa vitória não é aqui. Então, se o Senhor fizer, amém, glória a Deus. Se o Senhor mudar a nossa história, amém, glória a Deus, que maravilha. Mas e se o Senhor não mudar? E se o Senhor não fizer? Ele continua sendo soberano e bom em todas as coisas. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Senhor, nosso Mestre, soberano em tudo e nosso amigo acima de todas as coisas. Então, que nós sejamos realmente amigos do Senhor. Aquele amigo que quando Ele faz o que você não espera, você não questiona, você não lamenta, você não fica murmurando, mas você fala, Senhor, amém. Eu estou sofrendo? Ok, então eu vou sofrer para a glória do Senhor. Que eu sofra para a glória do Senhor. Que não seja aquele sofrimento em que você só se lamenta, só murmura, mas que seja um sofrimento glorificando a Deus. Porque aí sim, o seu sofrimento vai glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, mesmo no sofrimento. Glória a Deus, aleluia, a Senhora é linda. Meus irmãos, vai decorrendo aqui os debates, os diálogos, né? Dos amigos de Jó com Jó. Bastante coisa, enfim, eles sempre dizendo que Jó está pecando. Aí Jó vai, não, eu sou reto diante de Deus. Eu não tenho o que dever diante de Deus. Mas o que eu achei lindo, e eu chorei muito lendo isso em casa, meus irmãos, que eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é aqui no capítulo 29, a defesa final de Jó. Deus cuidava de mim, o título. Jó continuou em sua fala dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que o Senhor cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Enfim, meus irmãos, isso aqui vai decorrendo no capítulo. Aí ele vai e diz que todos admiravam Jó, que ele passava e o lugar era abençoado, que ele cuidava das viúvas, ele cuidava dos órfãos. Aí, agora, todos zombam de mim. Aí ele começa, tu foste cruel comigo. E ele começa aqui a dizer que o Senhor foi injusto com ele. E ele pede para o Senhor colocar ele numa balança justa. Então aqui Jó, ele fez a sua defesa, sua última defesa diante do Senhor, defendendo a sua justiça própria. Isso que eu acho interessante, porque a gente faz muito isso, né? Quando nós achamos que é suficiente, meus irmãos, eu falo de mim mesmo. Muitas vezes eu achei que era muito crente e que era suficiente o que eu fazia. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu não peco, eu acho que eu não peco, né? Aí eu tenho justiça própria, então eu me defendo diante de Deus. Eu digo, Senhor, mas eu faço isso e aquilo diante da tua presença. Eu faço isso e aquilo, então me coloca numa balança justa e vê se está certo. Olha só como nós fazemos. Foi o que Jó fez. Me coloca numa balança justa, Senhor, e vê se há em mim algum pecado. Nunca neguei a Deus, nunca me alegrei com o mal. Eis aqui a minha defesa. Até aqui Jó falou bastante, né? Mas o momento mais precioso desse livro para mim, o momento que eu mais me derramei no Senhor, o momento que eu mais aprendi sobre o caráter de Deus, fica aqui no capítulo 38, a primeira resposta de Deus a Jó. Meus irmãos, isso me fez ficar sem palavras, assim como Jó ficou neste momento.
me fez ficar sem palavras. Eu ficava perplexa e me lembrava de tudo aquilo que o Senhor vem falado comigo nos últimos dias. Ele até tem nos feito algumas coisas diante disso para a gente aprender. Eu e meu esposo. Teve um dia que nós passamos uma situação para mim, tão contraditória, tão injusta, né? E eu fiquei assim, devastada com essa situação. E meu marido não, porque, né? Eu sou mais fraca, né? Mas meu marido não, ele ficou tranquilo. E ele sempre fala pra mim, ele é meu discipulador. E ele sempre fala pra mim assim, quando eu acho que tô morrendo, né? Quando eu tô desfalecendo, quando tá acontecendo uma coisa muito ruim que eu penso, eu passo mal, né? Fico lá toda. Por isso que o Senhor está me ensinando. E Ele também quer te ensinar nessa noite. Mas nesse dia, aconteceu uma coisa que eu achei muito injusta, muito absurda. E o meu marido falou, a gente não está passando por nada. O que é isso que você acha que a gente está passando? E Paulo? Quem somos nós? E o que Paulo passou? O que ele sofreu por causa de Cristo, se alegrando ainda? Quem somos nós para estar aqui, achando que, nossa, é o fim do mundo, que passamos por uma grande injustiça, que estamos sofrendo demais? Isso não é sofrimento. Então, eu sempre recebo uma pancada já do Senhor todos os dias, né? E isso já é Ele me ensinando. Mas, meus irmãos, isso é tão lindo para mim. Eu amo aprender com o Senhor, eu amo aprender a ser amiga dEle. Isso é tão lindo, eu me alegro tanto. Mas aqui está a coisa mais linda. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Aí aqui está escrito: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Na versão, não sei qual é, mas na versão da Bíblia do meu marido, está escrito assim: prepara-te como simples homem que você é. E as duas versões são maravilhosas, mas eu fiquei pensando, prepara-te como simples homem que você é, e eu lhe farei perguntas e você responderá. Meus irmãos, quando eu li isso, eu pensei, prepara-te como simples homem. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí eu entendi assim, se enxerga como simples homem, como pó que você é, e agora eu vou te fazer pergunta e você vai me responder. Eu, Deus, e aí? Meu Deus, você já pensou o Senhor falar isso para você? Agora se enxerga como homem, como pó que você é, como meu filho que você é. E eu vou te fazer umas perguntinhas aqui, umas perguntinhas bem tranquilas, e você vai me responder. Jó, meus irmãos, eu quase estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Meus irmãos, e ele continua: alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo abismo? Aqui o Senhor está mostrando a sua soberania diante do homem. Aqui o Senhor está mostrando quem Ele é. E isso é a coisa mais linda do mundo para mim. Porque aqui eu vejo o caráter de Deus. Aqui eu vejo quem Deus é na sua totalidade. Deus é santo, Deus é lindo, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Será que você pode atar as correntes dos 7 estrelas ou soltar as cordas do Orion? Uma coisa que eu tenho medo, que eu li aqui, é isso aqui, ó. Mas é na segunda resposta, mas eu já vou ler. Quem é capaz de enfrentar o monstro Leviatã? Gente, se eu ouvisse o Senhor falando um negócio desse para mim, eu acho que eu desmaiava.
Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Já imaginou, meus irmãos, você ouvir isso do Senhor? Isso, ele está quebrando Jó nesse momento, ele está destruindo Jó nesse momento. E isso é lindo ser quebrado pelo Senhor. Eu aprendi isso e eu amo, meus irmãos. Parece contraditório, parece uma coisa absurda, mas eu amo ser esmagada pelo Senhor e isso acontece sempre comigo. O Senhor, Ele me esmaga sempre, o Senhor, Ele trabalha comigo sempre, Ele faz isso aqui, aí depois vai construindo de novo, aí eu me perco de novo, depois Ele, não, é aqui, eu sou seu Deus, não, é aqui. E eu me alegro com isso e eu também hoje passo a me alegrar com os sofrimentos, porque os meus sofrimentos glorificam ao Senhor. Se eu estou sofrendo um sofrimento que é por Cristo, se eu estou sendo criticada, se eu estou sendo caluniada, se eu estou passando por alguma dificuldade na minha vida, eu tenho que me alegrar, eu não posso murmurar, eu não posso questionar, porque eu estou sofrendo o sofrimento de Cristo, eu não estou passando nem um pouco do que Jó passou, eu não estou passando nem um pouco do que Paulo passou. Paulo para mim é extraordinário, é das pessoas que eu mais amo na Bíblia. Ele sempre é a minha referência ali. Tanto que o Senhor me deu amado Timóteo, que é sobre a vida de Paulo. Mas aqui, meus irmãos, deixa eu achar aqui. Primeira resposta de Jó a Deus. É o que fica, meus irmãos, é o que sobra de nós nesse momento, né? Um momento desse em que o Senhor nos expõe de tal forma. Não sei se você já foi exposto pelo Senhor alguma vez na sua vida, mas eu já fui. O Senhor já me expôs e o expor do Senhor não é bom. Quando o Senhor nos expõe, quando o Senhor nos mostra quem realmente nós somos, lá no nosso íntimo não é gostoso, não é maravilhoso, sabe? Mas o Senhor já fez isso comigo. E aqui, Jó é exposto pelo Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha cabeça. Uma vez falei, não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E o Senhor volta a falar com Jó. Aí aqui a última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí, meus irmãos, é o que a gente entende. Em todo o tempo, o Senhor tinha um plano para Jó. Mas Jó não compreendia, e o que eu mais acho incrível é que Jó era o homem mais justo da terra, Jó era o homem mais íntegro da terra, mas ele ainda não sabia da totalidade de Deus, ele ainda não conhecia o caráter de Deus totalmente, ele ainda não sabia quem era o Senhor, mesmo sendo o homem mais íntegro, mesmo fazendo tudo que era bom, ele ainda não conhecia a totalidade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aqui ele diz: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, diante de um Deus tão soberano não tem outra resposta. Diante de um Deus tão acima, tão que nós não temos o que dizer. Jó, ele fica então, ele não tem palavras. Aí ele entende quem é o Senhor. Aí ele diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mesmo sendo o homem mais íntegro, mas agora sim eu te conheço. Então, meus irmãos, pode até parecer uma palavra um pouco dura, pode até parecer, mas então o Senhor trata os seus amigos mais próximos de forma ruim, ele faz eles sofrerem. Na verdade, meus irmãos, os amigos de Deus, eles sofrem mais.
Na realidade do Evangelho é diferente as coisas. Então os amigos do Senhor sempre vão acabar sofrendo mais. Se a gente olhar por toda a Bíblia, realmente os amigos de Deus passam pelas coisas mais angustiantes, mas eles se alegram no Senhor, eles glorificam a Deus. Paulo na prisão, que faz as cartas mais lindas do mundo, glorificando, dizendo que Deus é santo. Abraão levou o seu filho para matar ele, pelo Senhor, calado. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero te fazer um convite. Assim como o Senhor está há meses falando comigo, cravando no meu coração para mim ser mais amiga dele, para mim ser mais íntima, para me chegar mais perto dele, eu quero te convidar nessa noite. E eu quero te fazer essa pergunta. Não sei se você está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, por alguma enfermidade, que você não tem o que fazer, mas nessa noite eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero te dizer, você ainda quer ser amigo de Deus? Você ainda escolhe o Senhor? Meus irmãos, isso é muito forte. Eu me arrepio inteira dizendo isso. Você ainda quer ser amigo de Deus, mesmo sabendo que Ele pode fazer coisas que você não espera, mesmo sabendo que Jesus pode te decepcionar, mesmo sabendo que você pode viver injustiças, perseguição. Você ainda escolhe ser amigo de Deus? Porque eu escolho, meus irmãos. Eu me escolho ser amiga de Deus. Eu me emociono falando isso, porque ser amiga de Deus é a melhor coisa do mundo. Não importa o que eu passo, eu só quero ser amiga dele. Não importa o sofrimento, eu só quero ser amiga dele. Então, nessa noite, eu te pergunto, você ainda vai considerar a sua vida como esterco? Você ainda vai dizer que morrer é lucro e viver é Cristo? Você ainda consegue dizer isso para o Senhor, mesmo sabendo que Ele pode não fazer por você, mesmo sabendo que você pode não ser curado, mesmo sabendo, não que Deus não possa curar, que Ele restaurou Jó. Eu não li o final, mas Ele restaurou. Jó viveu mais 140, Jó que amaldiçoou a sua vida, não queria morrer, ele viveu mais 140 anos, irmãos. Então o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que faz, mas Ele também é soberano, Ele pode não fazer se Ele quiser. E aí é isso que eu te pergunto, e se Ele não fizer, você continua amigo, você não desiste? É isso que eu quero te encorajar nessa noite. Não é uma palavra para você dizer assim, ai Senhor, nossa, então tá bom, eu vou me contentar com o meu sofrimento e vou viver lamentando. Não, é para você se encorajar, meus irmãos, para nessa noite você ter força. Eu quero que você tenha força nessa noite. Você diga, não, eu posso estar passando por qualquer situação, Deus pode me curar? Pode, mas Ele não pode, e se Ele não fizer isso, eu vou sofrer, glorificando ao Senhor até que Ele venha, porque a volta dEle é aquilo que eu tenho esperança, é aquilo que eu me apego, é na volta do Senhor Jesus, porque lá sim não terá choro, lá sim não terá lágrimas, lá sim não terá tribulação, meus irmãos. Então nessa noite eu quero te encorajar, quero pedir para os irmãos ficarem de pé, quero fazer uma oração. Meus irmãos, eu tenho a convicção no meu espírito que o Senhor falou com pessoas aqui nessa noite, assim como Ele vem falado comigo. E eu quero fazer uma oração com vocês, se vocês puderem fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu sei que estás aqui, meu Pai. Espírito Santo de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu peço que derrame de uma graça agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Senhor, derrame de uma graça, Pai, que eles sintam, Pai, que eles sintam a vontade, que eles sintam o desejo de ser seus amigos, Pai, nessa noite, mais do que qualquer outra coisa. Espírito Santo de Deus, eu peço que console os corações doentes, os corações necessitados, aqueles, Pai, que estão passando por lutas, por provas, que acham que é maior do que a vida deles mesmos. Mas eu quero dizer nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha limpar esses corações, que o Senhor venha colocar a convicção que o Senhor é melhor, o Senhor é melhor do que a vida, o Senhor é maior do que o meu sofrimento, o Senhor, Pai, é o dono do meu ser, e é no Senhor que eu me agarro. Nada mais me satisfaz do que a Tua presença, Senhor, a Tua presença me satisfaz, é no